Uma das grandes características do ser humano é a sua capacidade racional de analisar os fatos e de criar coisas novas, de inovar. Essa característica ela foi muito valorizada em vários momentos da história da humanidade, e aqui eu vou citar a época do Renascimento Cultural, ou Renascença. O Renascimento foi um movimento cultural de transição da Idade Média para a Idade Moderna, iniciado nas cidades italianas, especialmente Florença, Roma, Pisa, Veneza e Gênova. O Renascimento ele vai ser um movimento cultural que vai durar cerca de 200 anos, entre mais ou menos 1400 e 1600. É a mesma época das grandes navegações, a expansão marítima, em que, por exemplo, Portugal chegou ao Brasil, lá com Cabral, em 1500. Foi justamente nessa época. E uma das marcas do Renascimento, como movimento cultural, foi justamente o racionalismo, a capacidade racional do ser humano em criar, em inovar, em inventar, em experimentar. O racionalismo é o predomínio e valorização da razão, da capacidade racional criadora do ser humano. E ao lado do racionalismo também havia o antropocentrismo, que significa o homem no centro da sociedade, o homem no centro da interpretação do mundo. Ou seja, ligado ao racionalismo, o antropocentrismo dizia que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e também é um co-criador, é um pequeno criador, entre aspas, um pequeno Deus, um ser capaz de criar coisas novas. Portanto, quando falamos de renascimento cultural, renascença, lá na transição da Idade Média para a Idade Moderna, essas duas características devem ser sempre lembradas e valorizadas. O antropocentrismo e o racionalismo, duas das grandes características do movimento chamado renascimento cultural, ou renascença, como alguns historiadores gostam de chamar. Ok, galerinha? História com vocês. Grande abraço.